Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Rafa e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode ser controverso, porque todo mundo, ou pelo menos a gente espera, né, que todo mundo concorde em testar, mas nem todo mundo concorda em como testar. E uma das metodologias de teste mais famosas, né, a gente sabe que é o TDD. E a gente também tem uma outra metodologia que é o BDD, que também gera aí uma certa dúvida, né? O pessoal confunde muito. E para isso, né, eu trouxe aqui o meu colega de bancada, o Ângelo. E aí, Rafa, vamos desmistificar todo esse mundo de qualidade de software aí de TDD e BDD e vamos falar um pouquinho sobre outros conceitos a mais aí também. E também a gente tá aqui com a Amanda, que é Dev, e o Jonathan, que é QA, né? Dois especialistas aí que vão brigar aí hoje. E aí, pessoal? E aí, tudo bem? E aí, gente, vou apresentar aqui rapidinho. Eu sou o Jonathan, tô atuando como QA aqui na DTI tem uns 3 anos. Um prazer aí demais. Boa, mas vamos na paz hoje. Vamos ver se a gente chega num consenso. A gente sabe que são, né, assuntos aí que geram muitas opiniões, né? Mas assim, primeiro de tudo, né, vamos pelo menos falar dessas siglas aí que são meio confusas. O TDD é Test Driven Development e o BDD você troca aí pro Behavior, né? E aí eu queria que vocês contextualizassem essas duas siglas, já dando uma breve contextualização e também no que elas se diferenciam. Vamos começar pelo TDD. A gente precisa se contextualizar que a gente está falando de uma metodologia de desenvolvimento e não simplesmente do jeito como a gente vai escrever uma história ou como a gente vai testar. Isso diz muito a respeito da cultura que vai ser aplicada no time e nos processos que a gente vai rodar como time. Então, basicamente, o TDD ele vai partir do princípio de que a gente rode o teste antes do desenvolvimento. Nossa, mas isso não vai falhar todos os testes? Sim, ele vai falhar. Mas a ideia é que realmente o teste falhe, mas que a gente identifique esses cenários no começo e depois a gente faça os ajustes necessários para que ele passe e depois a gente aprimora ele. Enquanto o BDD, ele vai partir de uma premissa diferente. A ideia do BDD é, na verdade, que a gente consiga pensar no comportamento como um todo. E a partir desse comportamento, a gente gere testes que consigam testar a funcionalidade desejada, para garantir uma expectativa que seja cumprida. Algumas diferenças também que podem causar entre eles vai ser na escrita da história, que vai ser um pouquinho diferente também, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do episódio. Eu gosto quando o Jonathan comenta que muita gente acha que o TDD é simplesmente fazer o teste antes, né? Claro que isso é uma parte importante da metodologia, mas não é só isso, né? Quando a gente fala sobre TDD, a gente tem aquele ciclo, né? De primeiro fazer o red, depois o green, depois o refactor, né? Tem alguma cor pro refactor? Geralmente ele é marronzinho, amarelo. É isso, mas não é simplesmente fazer o teste primeiro e pronto, só isso. E depois não revisitar, não voltar, refatorar, organizar e melhorar o seu código. Então o TDD vai um pouco além de simplesmente fiz o teste primeiro e o código depois. O TDD vai além disso, né, Amanda? Tem algo mais a completar aí nesses conceitos iniciais? Ele também, né, ele meio que obriga o princípio da responsabilidade única, porque a pessoa tem que fazer um teste pequenininho pra ele quebrar, depois implementa aquele pedacinho, depois faz a refatoração dele, e aí ao longo prazo, a pessoa ela meio que é obrigada a fazer pequenas coisinhas no código. Ela não pode fazer uma classe gigantesca com um monte de coisa que no final, quando ficar escalável, vai ficar bem problemático, até pra manutenção. As famosas God Classes, as classes que faz tudo, que é as linguiçona, classe de 1000 linhas, né? É isso que você falou do acoplamento também, né? Eu acho que ele impede muito que o seu teste, ele fique... Quando você constrói o código primeiro e depois vai fazer o teste ele é orientado pelo seu código, né? E aí, muitas vezes, ele tá tão acoplado que a qualidade do teste cai, a manutenção do teste fica mais difícil. E essa parte de boas práticas de implementação de teste é tão importante que no Clean Code tem um capítulo só pra falar disso, né? E o legal também é que quando a gente fala de TDD, todo esse ciclo que a gente tá falando, né? De primeiro fazer o red, depois o green, que primeiro o teste que falhe, depois o teste que passe, depois você voltar e refatorar. Tem um outro jeito fácil da gente falar isso, né? Primeiro você faz de qualquer jeito, que é o teste que vai quebrar. Depois você faz o certo, que aí o teste vai passar. Depois você faz melhor, porque tudo que você faz na segunda, na terceira vez, você faz melhor. Tudo que você faz na primeira vez, você faz ali desvendando um mistério, abaixando o mato, aprendendo como é que vai ser o comportamento ali. Depois, quando você volta e refaz aquilo, você faz melhor. Então o TDD te obriga a isso, né? E entra um pouco do que a Amanda falou também. Ele te obriga a fazer isso em pequenas partes do código também. Sempre trazendo o Solid ali no princípio da responsabilidade única, que é o S do Solid. E o TDD meio que te obriga, te força, ou pelo menos te orienta a isso, né? Pra usar uma palavra um pouco melhor aqui, né? Então assim, né? Do jeito que a gente tá falando aqui, parece que é tudo uma maravilha, mas por que os stakeholders, muitas vezes, né, em geral, o time de produto de negócio é tão resistente com testes em geral e com o TDD? Eu acho que dos times que eu já participei,
testei, os stakeholders nem eram os mais resistentes. Eu já vi muito desenvolvedor resistente a fazer o TDD. Aí não sei se é a minha experiência só ou se o Jonathan e a Amanda têm percepções diferentes aí. Concordo, eu acho que o Dev é meio empolgado. Aí ele pega uma task e fala, eu quero fazer, eu quero terminar e depois eu testo. Então você chega na dele, é muito comum o pessoal falar, eu já terminei o desenvolvimento, agora falta só os testes. Então você vê que todo mundo desenvolve antes e faz o teste depois. Eu acho que é mais do time mesmo, porque o pessoal tem a ideia de que isso demora mais, às vezes que é mais complexo, às vezes o pessoal pensa que é desnecessário. É igual você falou, todo mundo faz teste, mas eu acho que o pessoal fala assim, eu tenho que fazer o teste, por isso eu vou fazer, não o porquê eu tenho que fazer. Até complementando a Amanda, é porque a percepção que a gente tem quando a gente implanta um pouquinho de TDD é literalmente a diminuição da velocidade, né? A gente tem até o dado que diminui em média 15% ali de velocidade e tal, mas a questão é que a gente não compara com o ganho que a gente tem, porque a gente não consegue metrificar o bug que nunca existiu. Então, a grande diferença que a gente vai ganhar de tempo é a não geração desse bug, só que não tem como metrificar para comparar, né? Quanto tempo você gastou no bug que não existiu, não dá para comparar, né? Eu não mede o que não aconteceu, né? O que não existiu, mas eu acho que isso é um bom argumento que a gente pode ter com o pessoal de produto, que é justamente o tempo que os times, em geral, né, gastam com bugs, resolução de chamado, né, de sustentação, ou então você sobe uma coisa em produção ali, né, às vezes, né, você tem que subir sexta-feira, e aí aquilo sai do controle porque uma coisa que você alterou ali, por exemplo, você tem que alterar uma formatação de um campo ali que tá errado naquele contexto, mas aí quando você sobe a produção, você descobre que aquela formatação era daquele jeito, porque em outro pedaço do sistema, nada a ver, era daquele jeito, e o que resolve, em teoria, isso é os testes, né, os testes bem feitos, e o TDD que visa você construir os testes da forma correta, né? E eu acho que é exatamente esse o ponto, é construir bons testes. A qualidade dos testes é o ponto-chave. Independente se você está seguindo TDD ou não, porque a frase que a Amanda falou ali, de que muita gente chega na dele e fala assim, já terminei, agora falta só os testes. Cara, isso é clássica. E muita gente faz teste simplesmente para cobrir a cobertura. A gente define lá no Sonar que vai ter 80% ou 90% de cobertura de testes, e a maioria dos testes que eu vejo são testes que estão ali simplesmente para cobrir a cobertura. Teste de get set. Os testes mais simples possíveis só para poder cobrir a cobertura. E não é essa a ideia do TDD, né? TDD, inclusive, uma das coisas que ele prega é isso. A parte de você voltar e refatorar é justamente para isso, para você fazer um bom teste, garantir a qualidade, para não acontecer isso que a Rafa falou, que o Jonathan falou aí também, de ter problemas com qualidade, né? O negócio é assim, você diminui um pouco a velocidade, pode até diminuir um pouco a velocidade, mas aumenta a qualidade do código que está sendo entregue, né? Entrega mais valor, no final das contas, pro seu cliente. Esse é o famoso, você só tem certeza que seu código tá funcionando porque você tem um bom teste pra ele. E aí, igual o Jonathan falou, é difícil medir que tempo que você não gastou com um bug novo, mas se você for parar pra olhar, um squad que tá começando e ainda não implementou testes. O pessoal geralmente faz ali o MVP e depois começa a fazer testes. Você vê que o tempo gasto com sustentação antes é muito maior do que o tempo depois que a galera começou a fazer teste. Então você vê que mesmo que pouco mais tarde, isso tem uma diferença. Eu acho que um ponto também, né, relacionado aos stakeholders é que um time de produto, uma pessoa de produto, ela não deveria ser responsável por dizer se você pode ou não, você deve ou não implementar alguma metodologia de teste. Eu acho que isso é da responsabilidade do desenvolvedor, ele estabelecer um prazo que inclua o desenvolvimento dos testes e que inclua a entrega com qualidade. E não você esperar, vamos desenvolver tudo, entregar rápido aqui, porque tem que ser do jeito mais rápido. E aí depois, quando tiver homologando, a gente começa aqueles débito técnico de teste. E tem dois, né? Porque tem o primeiro que é o que o pessoal não entendeu o que era pra fazer, que o pessoal não entendeu a regra de negócio, e tem o que o pessoal entendeu o que era pra fazer, mas fez o código que não funciona direito. Então eu acho que isso meio que puxa também o BDD, que meio que o desenvolvedor dele fica mais ciente do que ele tem que fazer e como ele tem que fazer, como que tem que funcionar, pra ele fazer ali um teste e depois ele começar a fazer o desenvolvimento mais orientado pro que ele quer. Então vamos explorar um pouco mais aí. Você falou do BDD, que traz um pouco o time de desenvolvimento mais perto do time de negócio, pelo entendimento do que deve ser feito, pelo entendimento do que é a tarefa, pelo entendimento do que é a funcionalidade, né? Vamos trazer um pouco mais de detalhe. Como que funciona o BDD, então? Ele meio que surgiu para tornar o TDD mais simples, que vai ajudar o pessoal de desenvolvimento e o pessoal, né, de produto a resolver os problemas que estão relacionados com as diferenças de desenvolvimento e comportamento da aplicação. E a ideia é que eles meio que conversem na mesma língua. Então, não é uma coisa que é muito técnica, só para o pessoal de desenvolvimento, mas também não é uma coisa que é muito só para o pessoal de produto que conhece mais o negócio. E é isso.
Eu acho que o que liga justamente os desenvolvedores e as pessoas de negócio é justamente o propósito do BDD. O BDD ele é feito para a gente seguir a partir de comportamento, só que a maneira como ele faz isso, ela começa da escrita. Então, o BDD ele parte do princípio que as histórias vão ser escritas em Gherkin, que é o formato lá, por exemplo, dado que o usuário esteja na tela de login, quando ele inseriu um login válido, então deve fazer o login com sucesso. É uma linguagem que todo mundo entende. Beleza, eu entendi que eu entrei na página, vou lá fazer meu login e funcionou como era esperado. Porém, quando a gente fala de TDD, a gente vai falar um pouquinho mais técnico e a compreensão disso, ela se torna diferente. Então, ao invés de ser quando o usuário estiver na tela, dado que o usuário esteja na tela de login, quando o login form username receber uma string no formato e-mail, @provider, não sei o que lá, e esse username estiver no banco de dados, então deve retornar true, por exemplo. Aí a gente consegue destrinchar um pouco mais esses cenários, mas a gente fala numa língua muito mais técnica e de muito mais difícil acesso às pessoas de negócio. Então a compreensão entre as pessoas do time, ela fica menor. Na minha experiência, acaba que os projetos que acabam usando TDD, eles partem de pessoas muito técnicas, uma maioria de pessoas técnicas, e poucas ou nenhuma pessoa de negócio, né? Talvez um projeto de sustentação, algo nesse sentido. O roteiro de teste, então, é uma forma de implementar BDD num projeto ou são coisas diferentes? Eu acredito que o roteiro de teste, se você fizer num formato que o BDD defende lá, given, when, then, ele pode ser considerado sim um BDD. Agora, do jeito que você está falando, isso é um roteiro de teste que você escreve ali no Word qualquer, só para documentar ali dentro da sua tarefa para você conseguir testar depois, né? Ver se cumpriu o critério de aceite e tal. Tratamento de exceção também. Coisas desse tipo. Agora, quando a gente fala de BDD, atualmente, a gente tem ferramentas que, quando você escreve o seu texto, quando você escreve o seu teste ali no formato correto, né? Given then, ou dado que, quando, então, né? Igual o Jonathan estava falando, o BDD, a ferramenta, gera o código que você tem que usar para conseguir testar. Então, existem ferramentas hoje, aí eu acho que Amanda e Jonathan podem até citar as ferramentas que vocês já conhecem, usam e tal, mas ferramentas que vão um pouco além de só ter um roteiro de teste aqui, sabe? Mas já automatizam um pouco do processo também, né? Falando em ferramentas que vão ajudar a gente nesse processo, a gente tem algumas. E eu acho que o que é importante a gente entender, antes da gente escolher uma ferramenta, é entender o que a gente quer como objetivo. Por exemplo, um teste voltado ao comportamento, ele geralmente vai ser mais lento de ser executado do que um teste feito para rodar em TDD. Então, por exemplo, quando a gente está falando de TDD, a gente vai testar uma parte muito pequena de um form de login com um valor, um form de login com outro valor, e a gente vai fazer um teste bem pequeno. Porém, quando a gente fala de um teste voltado ao comportamento, a gente vai falar de um teste maior, e a gente vai ter que abrir uma interface, entrar numa página, acessar ali aquele campo e fazer interação com aqueles elementos lá até conseguir executar o cenário que a gente pensou inicialmente. Então, assim, partindo da premissa que a gente escolheu que o nosso objetivo é ser rápido, geralmente a gente tende a optar por testes unitários mesmo. Então, a gente geralmente vai utilizar alguma coisa em torno de um GEST, ou fazer um teste unitário na própria IDE, na própria linguagem nativa que a gente está executando ali a nossa programação, ou JUnit, enfim, algo menor. Quando a gente estiver falando de testes de comportamento, tem uma ferramenta que todo mundo usa, na verdade, quando a gente fala desse tipo de teste, que é o Cucumber. O Cucumber, ele geralmente vai fazer a gente ter uma camada extra de teste, por isso que ele é um pouco polêmico, porque todos os métodos que a gente desenvolve, a gente tem que importar num arquivo do Cucumber para poder utilizar num arquivo de feature para conseguir executar aquele comportamento. Então você acaba meio que codando duas vezes e isso torna ele devagar em relação aos testes do TDD. Então, com isso tudo que o Jonathan falou dessas ferramentas, a gente percebe também que você pode usar o Cucumber, mas pode usar o JUnit também. Tipo, você pode usar o BDD e pode usar o TDD. Acho que são bons exemplos aí de que eles são complementares, né? Perfeito. Voltando um pouco no TDD, uma coisa que, quando a gente estava comentando sobre as equipes, né, eu vejo muitas pessoas, muitos devs, que eles são relutantes porque eles falam que, como é que eu vou saber como implementar o meu teste se eu nem sei ainda como o meu código vai ser, né? Eu nem sei o que eu vou fazer no meu código. Queria que vocês tentassem como que vocês convenceriam essa pessoa a testar o TDD e também se essa concepção tá errada. Acho que pra pessoa fazer o código dela também tem que pensar um pouquinho de como ela vai fazer. Da mesma maneira, ela precisaria de pensar como ela vai fazer um teste, porque quando eu fazer um código, eu falo, o que eu espero que ele faça? Então, o teste, ela faria a mesma coisa. O que eu espero que isso faça? É um bom argumento. Uma coisa também, eu até faço um paralelo aqui com as artes, né? Na escrita, por exemplo, tem muitos autores que quando eles começam a escrever, eles usam aquele método
do jardineiro, né? Quem é fã de Game of Thrones sabe que o George R. Martin, ele escreve dessa forma. Então, ele não planeja o que ele vai escrever. Ele simplesmente deixa a história, né, se autoguiar. E aí, tem outros autores que eles planejam cada etapa da história e depois escreve. E muitas vezes, agora voltando pra programação, eu acho que nós devs, a gente somos muitos jardineiros, né? E aí, acho que o TDD, ele vem pra mudar um pouco, porque ao invés de você ficar codando, aí você lembra, putz, esqueci o campo de CPF aqui na minha API que eu tô construindo. Aí você tem que ir lá alterar o código. Aí você testa de novo e descobre que você esqueceu outra coisa. Aí você volta lá e altera. Então, acho que a ideia é você pensar tudo nisso antes de você começar a codar, né? É que nem quando a gente tá aprendendo lá na faculdade, no curso, que o pessoal fala assim, olha, você tem sempre que programar com um papelzinho do lado, que você tem que saber o que você vai usar, o que você quer, e um teste mesmo ali de como que o seu código vai funcionar. Quando o pessoal vai desenvolver, eles têm que ter também um pouquinho pensando o que espera, senão é bem claro que a pessoa talvez não entendeu o que tinha que fazer. Que aí puxa um pouco, tipo, ó, se você não entendeu a regra de negócio que você vai construir, não tem por que você começar. Volta naquilo que a gente estava falando, né? De forçar o planejamento da sua implementação. Você garante um código mais limpo, garante que você está seguindo os melhores padrões, porque você está pensando mais sobre aquilo, você está voltando, fazendo de novo, né? É até legal que quando a gente pega sobre essa parte da implementação dentro do time, meio que é importante a gente analisar o contexto. Acho que o contexto ele vai dizer muito dentro dessas implementações das metodologias e tal. E o ágil ele é basicamente sobre implementar e testar. Então, por exemplo, o TDD ele vem com a premissa de diminuir bugs a custo de 15% ali em média da sua velocidade. Só que o seu time tem um problema com bugs? Ou será que o seu time ele produz menos bugs com produzindo as histórias ali, utilizando um BDD, com um entendimento melhor entre o time de negócio e o time de desenvolvimento? Se o entendimento da galera tá bom e eles estão conseguindo desenvolver e isso tá gerando poucos ou nenhum bug, então o BDD acaba servindo melhor para aquele time, né? Agora, se o time produz muitos bugs, então talvez seja necessário a gente voltar na base do Scrum e se adaptar. O primórdio ali do Scrum, ele vem sobre adaptação, né? Então, quando o time se adapta e vê, olha, estou com muitos bugs, o que a gente pode fazer, né? E nessas horas é muito importante a gente ter domínio sobre essas metodologias e o que a gente pode fazer, porque uma implementação de uma metodologia TDD num time que tem muitos bugs pode ajudar bastante, né? Assim como um time que tem pouco entendimento do negócio, um BDD pode ajudar bastante também, basta saber como a gente aplicar. Bom, você falou um negócio ali que eu estranhei, assim, reduz em 15% a velocidade do time, mas isso aí é uma métrica ruim, né? Assim, como é que é essa compensação aí? É isso mesmo? Então, depende. Se a gente está falando de 15% de redução na velocidade, tudo depende do quanto de bug a gente vai reduzir. Se a gente tem um índice de bugs, por exemplo, cada 2 histórias a gente gera um bug, por exemplo, o índice de bugs ele tá alto, a gente vai ter muitos bugs. Então, se a gente conseguir reduzir 30% disso, já é um ótimo ganho, né? Então, a média de diminuição de bugs que a proposta do TDD traz pra gente é de em torno de 20 a 30%. Então, você gasta 15, mas você ganha de 20 a 30 em bugs. Então, tudo depende, né? Do quanto de bugs você tem. E não só a quantidade, até pra galera não ver de forma genérica, ver um número alto e falar, não, precisamos implantar o TDD. Às vezes você tem 200 bugs no sistema. E os 200 vão ser, o texto tá 1 pixel pra esquerda, o título tá um pouquinho pra direita, esse aqui não tá exatamente alinhado. Então, assim, se a gente vai falando de bugs de baixa severidade, então nem sempre esse ganho vai se justificar só por uma diminuição desse número. Então, é importante a gente tomar em consideração 2 fatores, que é a quantidade e a severidade desses bugs. A importância de calcular esses números, né? Porque se você não tem isso aí, essas métricas pra você poder provar, vai ser difícil você mostrar o valor de forma subjetiva. E outra coisa também, quando o sistema é pequeno, né? Maravilhoso, você tem poucos bugs, você tem um código pequeno. Só que pensando um pouco em escalabilidade, quanto maior o sistema ficar, mais bugs você poderia ter e seria mais demorado. Porque, pensa, o desenvolvedor vai ficar lá horas e horas procurando, investigando o que tá acontecendo, que aquilo ali ficou errado. E a boa prática que o TDD meio que obriga, que a gente comentou, que é fazer as coisas pequenininha, ela evita esse tipo de coisa. Então você pensa também, um sistema legado, um time de sustentação com o pessoal que acabou de pegar ele. É muito mais fácil pra pessoa que tá chegando também entender como que as coisas funcionam e fazer um ajuste, caso seja necessário, ou fazer alguma implementação de alguma feature nova, que ela vai se encaixar melhor do que numa coisa que seria ali enorme. O que você tá querendo dizer, então, que o teste, ele também é uma documentação, né, do seu projeto. Interessante isso que o Jonathan falou. Vou trazer uma frase aqui que diz assim, que se os programadores não estão
interessados no domínio, eles aprendem apenas o que a aplicação deve fazer e não os princípios por trás dela. Então, o software útil ele pode até ser desenvolvido dessa maneira, mas o projeto nunca vai chegar num ponto onde as funcionalidades mais poderosas surgirão como desdobramento natural das funcionalidades existentes, porque os programadores não aprenderam o princípio que está por trás ali, a regra de negócio. E esse é um livro do Eric Evans, que é o livro famosíssimo também de uma outra sigla super parecida aqui, que é a DDD, que é o Domain Driven Design. Vai ficar difícil de decorar tudo, hein? DDD é 31, como é que é? Esse Domain Driven Design, agora, quando a gente fala de design, nesse caso, para ficar bem claro, assim, o design é o projeto, é o que você está pensando para arquitetura, é como você está desenhando o seu sistema ali, né? E se você está fazendo uma arquitetura, um sistema orientado pelo seu domínio, esse domínio, no caso, é o que a gente vem falando aqui da lógica de negócio, é o que a gente vem falando aqui que o BDD ajuda a gente, aproxima os times de desenvolvimento e negócio, né? Porque é um domínio, né? Naquela coisa onde o desenvolvedor cria uma tabela usuário. O que representa esse usuário? O usuário, se você tiver numa aplicação de uma faculdade, pode ser um aluno, pode ser professor, pode ser secretário, pode ser qualquer coisa. Então, usar termos comuns entre o time de desenvolvimento e o time de negócio é um pouco do que defende o DDD. Tem até eles têm um conceito lá de linguagem ubíqua que defende muito isso e funciona bem, né? Assim como o Jonathan deu alguns exemplos aí agora também, né? O Jonathan comentou dos 15%, trouxe alguns dados aqui, é que, na verdade, o tempo de desenvolvimento ele pode aumentar de 15% a 35%, né? Então, é um tempo considerável. Só que a gente tem uns outros dados interessantes aqui. Não vou citar nomes aqui, mas tem um varejista que reduziu mais de 40% dos defeitos pós-implantação, depois que adotou o DDD. E a Microsoft, essa a gente pode citar nome, não tem problema. Aumentou o código, a qualidade do código deles, quase 4 vezes. Não sei exatamente qual a métrica que eles usaram, mas eles afirmaram que aumentaram em 4 vezes a qualidade do código. Isso depois de adotar o DDD também. E tem uma aqui que é interessante, que teve uma fintech que acelerou o ciclo de lançamento em 30% ao adotar o DDD. Então, se acelerar o ciclo de lançamento de uma startup, cara, é um valor incalculável, porque o timing é extremamente importante dentro de startups, né? Empresas que estão começando, que tem que lançar logo o produto, que tem que testar logo. E aí a gente pode citar todos os outros conceitos do agilismo que a gente conhece, né? De experimentar, errar, sentir, responder. Se você tem uma velocidade maior para entregar o seu produto, de testar mais rápido o seu produto, você vai corrigir ele mais rápido também e vai melhorar ele mais rápido também, né? Tem um negócio legal sobre isso, que quando a gente fala dessas empresas, a gente está falando de Big Techs, a gente está falando de Microsoft, a gente está falando de IBM, que implementam o TDD dentro dos próprios processos, né? E Microsoft que tem produtos gigantes, IBM que tem produtos gigantes também, mas ainda assim, a gente ainda tem algumas polêmicas nacionais, né, até em torno dessa implementação, né? Muita gente, a gente acaba vendo em alguns fóruns, por exemplo, de que não vamos implementar TDD porque é uma coisa que fica muito na ideia e a gente não consegue fazer isso, não temos exemplos nacionais fortes disso, mas acaba que tudo é sobre uma resolução de problemas, né? Então, assim, se a gente partir do princípio e conseguir atuar, tem tudo para dar certo, né? Mas depende da nossa atuação. Tá aí, a gente sabe da dificuldade que a gente tem no mercado e nós estamos aqui fazendo a nossa parte, né? Trazendo números, dados, comprovando aí a eficácia dessas metodologias para tentar convencer, né? Motivar os nossos ouvintes a usarem mais isso, melhorarem a qualidade de seus códigos, melhorarem os processos, melhorarem a comunicação com o time de negócios, com o BDD, né? Acho que esse é um benefício difícil de calcular em número também, né? O quanto que você ganhou melhorando a qualidade da comunicação entre Dev e PO, sabe? É difícil traduzir isso em números, né? Mas não deixa de ser um benefício, né? Eu acho que às vezes também, até pensando em uma métrica de produto, que seria o CSAT, né, de satisfação, uma pessoa, quando ela tá usando um sistema, principalmente como a gente comentou, startup, alguma coisa nova, e ela encontra ali um bug, perde um pouco a credibilidade, que a pessoa fica assim, isso aqui tá estragado, tá zoado, eu não vou usar não. Você desiste, né? Desinstala o aplicativo. Exatamente. Então, às vezes, até nisso ajuda na adesão dos usuários ao produto. Boa, bem lembrado. E tem algum case, assim, que vocês atuaram que foram implementados BDD ou TDD ou os dois? Assim, tem um case até um pouco trágico, que a galera entendeu que o BDD era o caminho certo, que era de um avião, e aí a funcionalidade do avião era voar, só que a galera esqueceu de exercitar esses cenários com TDD, acabou que o avião voou, mas ele caiu, esqueceram de fazer a feature de aterrissar. Era uma piada.
Apesar disso, a gente tem diversas aplicações, né? Então, assim, a gente precisa entender aonde a gente quer chegar para conseguir implementar. Quando a gente fala de algumas aplicações, tipo, no caso, aplicações de aviação, que são um pouco delicadas, a gente tem que testar muitos cenários, é uma coisa bem delicada, geralmente a gente opta por um TDD por uma questão de segurança, né? Para conseguir garantir mais testes ali, uma segurança maior e, como vocês já falaram, a credibilidade, né, do cliente em torno desse produto, desse serviço. Agora, tem alguns cenários que a gente está falando de que o comportamento talvez seja um pouco mais interessante, que, por exemplo, a gente tem algumas aplicações de restaurante que o BDD acaba sendo bem interessante, do tipo, o usuário tem que ser capaz de adicionar um produto no carrinho, ele tem que ser capaz de fazer no login, então acaba que o BDD se torna um pouco mais didático nesse tipo de aplicação. Então, são alguns exemplos, né? A gente tem alguns produtos de restaurante aqui, já que o BDD tem se mostrado muito bom, e tem algumas aplicações mais sensíveis, como aplicações bancárias e tudo mais, que o TDD tem se mostrado um pouco melhor. O contexto vai dizer bastante sobre a aplicação das metodologias aí, e mais que tudo, eu acho que em algum momento isso tudo se complementa, e que é a parte mais legal de tudo. Então, se, por exemplo, a gente faz alguns testes usando o TDD ali, fazendo os testes unitários bonitinho, antes de desenvolver a aplicação, mas isso não precisa eliminar o fato de que a gente vai fazer alguns testes utilizando BDD também. Então, enquanto o dev, por exemplo, está desenvolvendo os testes em TDD ali, bonitinho, fazendo um aumento da cobertura no GEST e tudo mais, a gente pode colaborar com os demais membros do time, por exemplo, chamar o pessoal de QA para incrementar alguns testes utilizando Cucumber. E aí, essas duas coisas acabam se juntando e trazendo um nível de qualidade de código muito melhor, uma confiabilidade melhor e, por consequência, um sucesso maior do produto ali, confiança do cliente e tudo mais. Uma dúvida, Jonathan. A gente deveria adotar, então, um BDD somente quando a gente tem um time de QA? A pergunta é porque quando você citou isso sobre o TDD, você citou o time de desenvolvimento. Quando você citou o BDD, você citou o time de QA. Então, existe essa divisão? Quem faz o BDD é a galera do QA, quem faz o TDD é a galera do desenvolvimento? Ou tanto faz? Não necessariamente a gente precisa segmentar isso, tá? Tudo depende do entendimento e do resultado que a gente consegue gerar a partir disso. Então, por exemplo, quando a gente está falando de TDD, vamos ter uma linguagem mais técnica. Isso não impede da gente ter um QA ou não. Tudo que vai impactar, na verdade, é se o QA entende o que está ali ou não. Porque a proposta do BDD ela é sobre comunicação, é sobre entendimento do negócio, facilitar com que os devs e as pessoas de negócio consigam se comunicar ali sobre o que as funcionalidades devem fazer ou não. Então, se a gente fazendo um TDD ali como processo do time e os devs estarem entendendo isso e os QAs também, a gente consegue seguir numa boa. Agora, se a gente não consegue ter essa comunicação clara e efetiva para garantir a funcionalidade como ela deve estar funcionando, então talvez seja interessante a gente abordar as coisas com BDD. Então, a parte muito da comunicação. Nossos ouvintes estão ouvindo aí sobre TDD, BDD e estão curiosos. Por onde começar? Vocês têm algum livro, alguma boa referência? E aí a gente pode até colocar essas referências aí na descrição do episódio, junto com o nosso link. Quem quiser acessar lá nosso link de vagas, nosso link de newsletter, fique à vontade também na descrição, tá bom? Eu acho que os próprios livros que você comentou do Eric, acho que são os mais comuns, assim, quase todo lugar que a gente pesquisa comenta sobre eles. Tem mais um também que é pouco famoso, que é o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil acaba linkando bastante com uma proposta, não só de uma, mas das duas metodologias, das três, na verdade, que a gente falou do DDD também, né? Então, o Manifesto Ágil, ele representa muito disso, né? Que tem uma premissa lá que a nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. E mais do que isso, as pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Ou seja, desde que a gente consiga trabalhar em equipe e entregar valor, a gente vai entregar um bom software. Então, Manifesto Ágil aí pra gente. Bom demais. Na verdade, faltou a gente falar de um último assunto, né? O GDD. Conhece? Ai, meu Deus, o que é isso? Gambiarra Driven Development. Não, brincadeira. Essa eu vejo várias todo dia. Só uma dúvida também antes de encerrar. Vocês já ouviram falar no ATDD? Esse é piada ou não? Não, esse é sério mesmo. Acceptance Test Driven Development. Já ouviram falar nisso? Na prática não muda muito. É porque, assim, basicamente você tá falando de níveis de teste diferentes. Enquanto um a gente vai representar programaticamente em teste unitário, o outro a gente vai ter que fazer um teste dentro da interface. Então, apesar dessa diferença pequena, que é o nível do teste, isso acaba impactando na velocidade de execução e de implantação. Esse teste
teste um pouquinho mais caro, um pouquinho mais lento, mas no final faz a mesma coisa. Mas se aproxima um pouco do BDD também, né? Sim, vai ser bem próximo. Então eu acho que é isso, a gente explorou bem os conceitos aqui de TDD, BDD, a gente sabe agora que o TDD tem uma linguagem mais técnica, o BDD tem uma linguagem mais de negócio. Temos boas referências aí, que são os livros do Eric Evans, né? Pra gente poder começar no assunto, pra gente poder começar a experimentar nos times. E temos boas métricas pra justificar esse começo, pra justificar esse uso, né? Mesmo que às vezes a gente possa perder um pouco na velocidade, a gente ganha muito na qualidade, ganha muito na entrega de valor para os nossos clientes, né? Então eu queria agradecer Jonathan e Amanda aí pela participação. Eu que agradeço, obrigada. Obrigadão, gente. Prazer participar aí com vocês. Então é isso aí, pessoal. Valeu, Rafa. Valeu, até a próxima.